Desculpem, eu tentei entrar e meu celular caiu, entendendo? Tive que providenciar outro e de repente entrou todo nesse impasse, e é difícil, conexão cai, e assim. Infelizmente, nós estamos aí sujeitos à situação. Quando não é, somos bloqueados, nós somos também pelas questões temporais, né? Então, eu estava dizendo, começando a falar com vocês, quando eu comecei a fazer a live, que tive que parar e estou retomando agora. Lembrando esse dia de hoje, né? Por isso que eu quero estar falando com você neste momento. E eu acredito muito, você, meu amigo, minha amiga, meditando esse dia de hoje, esse tempo que estamos vivenciando agora, né? E que tempo é esse? Estamos falando do dia de hoje, a Sexta-feira da Paixão. Mas que Sexta-feira da Paixão, uma Sexta-feira Santa, né? E eu estava pensando justamente nos tempos que estamos vivendo hoje, nas 7 palavras da cruz, né? As 7 palavras da cruz. E justamente essas 7 palavras da cruz que Jesus ali pronunciou, ele no início, na primeira ele falou do perdão, ele pediu perdão, a segunda o ladrão que zombou e o outro que pediu misericórdia, a terceira que ele fala com mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Depois na quarta ele fala assim, pai, por que me abandonastes? Na quinta ele diz que está com sede, né? E na sexta ele diz tudo está consumado, e na sétima ele diz, em tuas mãos entrego o meu espírito. E meditando nessas 7 palavras da cruz, me veio algo assim interessante e eu acabei mergulhando numa reflexão que não tem por que não bater com o dia de hoje. Eu quero assim, de repente você pode estar aí querendo fazer para mim alguma pergunta e tal, né? E eu quero dizer para você, que, assim, logo eu vou estar respondendo, vou estar podendo responder todas, tal, mas eu vou estar falando contigo aqui agora. E pensando assim, nessas 7 palavras, eu mergulhei em algo que eu visitei, uma empresa na qual eu tive contato alguns anos atrás. Talvez você já tenha conhecido e você já tenha visto como que se trata hoje os tratamentos de madeira. Tratamento de madeira trabalha naquelas usinas, grandes usinas produtivas de autocrave, chama-se autocrave, né? É onde pegam a madeira e é introduzida dentro desse recipiente grande, né? Que leva aí, vamos pôr aí, um palanque de 2,20 metros, mais ou menos 700 a 1.000 palanque. Tem muito maior, né? Mas a que eu conheci levava até mais ou menos 700 a 1.000 palanque de 2,20 metros cada um, por 12 a 13 de, vamos dizer assim, bitola, que se fala cúbico, né, de bitola. E essas madeiras passam por todo um processo de restauração nessa autocrave, né? Essa autocrave, essa madeira, ela é cortada, né? E depois colocada dentro dessa usina de mudança, né? E se essa madeira que foi cortada no tempo, ela tem uma durabilidade, vamos pôr aí, de 5 anos no chão, ou de 8 anos, enfim, no autocrave, ela tem 3 vezes mais ou até 5 vezes mais o tempo de vida dela depois do tratamento do produto em que ela recebe. Mas é preciso que ela seja colocada dentro dessa usina de tratamento, dentro desse recipiente, e esse recipiente, ele suga da madeira, com a força total, a pressão, a vácuo, ele suga desta madeira, suga por vácuo toda a água que está dentro da madeira, os vasos sanguíneos da madeira de água é sugado todo, tirado para fora, aquilo é batido com o produto em outro movimento de água fora da autocrave, é batido na força, né, uns grandes motores, com aquele produto que é misturado com a água que está ali fora, né, batido, e depois de bem batido,
ele é introduzido novamente dentro do autoclave, né, com uma potência a vácuo, e todo aquele produto vai novamente em todos os vasos sanguíneos da madeira. Todos os vasos sanguíneos da madeira. Uma potência fora do normal, assim. E esta madeira, ela recebe toda aquela água que foi sugada, ela recebe uma água nova, né? É como se fosse uma hemodiálise. Uma hemodiálise. Então ela recebe aquele produto e essa madeira passa a ter uma durabilidade 5 a 6 vezes mais de tempo de vida do que se não tivesse tido o tratamento. E essas 7 palavras da cruz estava meditando e me fez viajar justamente nessas madeiras. E a empresa que eu conheci cortava eucalipto, né? E o eucalipto, ele tem uma certa durabilidade no tempo, né? Ele tem seus, hoje fala-se muito nos eucalipto, não é o reflorestamento, mas o reflorestamento não pode ser com eucalipto, tem que ser com diversidades de árvores, de planta, enfim, né? E o eucalipto, ele tem hoje nos reflorestamentos, que eles chamam de reflorestamento, ele até 5, 6 anos tem que ser cortado, porque depois ele passa a ser prejudicial ao meio ambiente, porque ele suga muito a água do solo. Ele é um ladrão de água, passa a ser um ladrão do meio ambiente, das veias de águas, das minas que tem perto, ele passa, porque um eucalipto de 30 de bitola, chama-se bitola, na língua do pessoal que trabalha com corte, com 30 de bitola, ele chega a sugar depois de 3 a 4 a 5 anos, com 30 de bitola, ele chega a sugar de 16 a 18 litros de água por dia, o eucalipto. Então ele passa a ser um ladrão do meio ambiente. Então precisa ser cortado, por isso as empresas de celulose, de óleo, enfim, papéis, eles precisam cortar esse eucalipto, né? Então veja bem, ele passa por todo esse processo dessa hemodiálise nessa usina de autoclave, que foi cortado esse eucalipto, tá? Então veja bem, foi tirado daquele eucalipto toda essa situação, né, que tinha aquela água comum e, vamos dizer assim, aquele sangue ruim que tinha pouca durabilidade, né? Ele passa a tirar e suga aquilo ali, ele passa a ser um ladrão do tempo. O que é esse sangue ruim, né? Sangue ruim. Nós podemos trazer isso, vamos dizer assim, trazer isso para o sistema hoje, né? Todo o sistema. Hoje o mundo, pessoas precisam mesmo precisam ser podadas. Muitas vezes estão na sua autossuficiência, dos seus grandes cargos, não é, dos seus egos. Hoje supera muito o eu sou, o eu posso, o eu mando, o eu sei, né? Estão cheios, porque chega um determinado tempo de vida que eles passam a achar que são donos da verdade, não é? Se formam não para um sentido de um progresso pessoal, social, não é? De vida, de qualidade, mas não, de pisar, de humilhar o próximo e tal. E passa a ter esse sangue ruim. Por isso, levando essa usina, vamos dizer assim, de autoclave. E essa mudança, vamos dizer assim, essa hemodiálise, precisa começar por cima. Como falo por cima, estamos falando aí, do sistema, né? Em todo o sistema. Vamos falar hoje dos poderes lá em cima, né? Judiciário, não é? Enfim, a Câmara Federal, o Senado, o Executivo, né? Vamos dizer assim, inclusive esse meio hoje judiciário que estava tendo esse problema aí de bloqueando, que ninguém pode falar deles, e enfim, esse meio artístico, é preciso começar essa hemodiálise por cima, principalmente quando se fala da corrupção. Mas é interessante entender que quando olha, e muitas pessoas falam assim, nossa, como são corruptos, e hoje vê que 90% daqueles que votam
apontam o dedo acusando X ou Y de corrupto. Mas se estão lá foi porque parte desses 90%, não é? Tem aqueles que não votam, tem aqueles que anulam, mas parte daqueles 90% votou. Votou, foi que colocaram lá, deram liberdade para que eles pudessem fazer o mal como estão fazendo hoje. Então assim, culpá-los, claro, é muito fácil, não é? E é terrível ver realmente e ouvir e ver o que eles estão fazendo e saber do que eles estão fazendo hoje. Mas também é preciso termos a humildade, muitos, de voltar para dentro de si e assumir que se estão lá foi porque alguém votou. Foi porque alguém colocou. Então, por isso, quando eu digo assim, é preciso começar pelo sistema, é preciso começar por cima, não é? Hoje, vamos declinando professores com tantas ideologias, não é? Totalmente contrária à questão familiar, né? Médicos que pouco se importam hoje por aquilo que foi formado, não é? Estão mais para açougueiros, muitos, não estou aqui generalizando, porque tem muitos médicos que são anjos, agem como anjos, mas a maioria, boa parte, vamos dizer assim, age como se fosse açougueiros, não é? Carnificina. Então, assim, médicos precisam também passar por essa hemodiálise. Vamos falar agora também de igrejas, não é? Quantas igrejas e denominações de igrejas? Há mais de 30 mil denominação de religiões, de igrejas no mundo, religiões, não é? De fé. Há mais de 30 mil, vamos dizer assim, hoje. E todas dizendo que são donas da verdade. Cada uma andando por um lado e dizendo que são donas da verdade. Donas da verdade. Né? Todas precisando também, esses líderes, passar por essa hemodiálise. Precisa entrar nessa autocrave, já vamos falar sobre isso. Precisa entrar nessa autocrave e ser eximados dessa ideologias pessoal, não é? Dos seus egos pessoal, não é? Se sentem e se acham os donos da verdade, fazem distinção de raça, de cor e de credo, não é? E determinam como que as pessoas têm que se proceder, como que as pessoas têm que caminhar, como que as pessoas têm que pensar. Estamos vendo aí o que estava acontecendo já semana passada, que foi, ou vem 2 semanas, e enfim, todo esse processo dos juízes, o que fizeram, não é? E aí, tentando barrar, amordaçar o povo, amordaçar as pessoas, trazer novamente um sistema de censura. E vamos dizer, não pense que isso acabou, não, eles vão tentar censurar, parar e acalar nossa boca, sabe? Então assim, tudo isso também precisa, esse sistema precisa também passar por essa questão da hemodiálise. Por isso eu volto, saindo um pouco da hemodiálise, da hemodiálise, falando do autocrave, voltando às 7 palavras da cruz. Quando o próprio Cristo, a primeira palavra ele disse no dia de hoje, principalmente a Igreja Católica, ela traz menção a esse sermão das 7 palavras, a meditação das 7 palavras, vamos dizer assim, não sermão, né, mas a meditação das 7 palavras da cruz nas igrejas católicas hoje. E a primeira é quando ele fala do perdão. Jesus fala do perdão. O que está acontecendo hoje é que as pessoas, antes de querer perdoar o próximo, antes de querer levantar a tese do perdão, precisa perdoar a si mesmo. Quantas pessoas que não se perdoam e não se aceitam como é. Não se aceitam como é, não aceitam o que tem, não é? Não aceita o que ganha, não aceita a casa que mora, não aceita a roupa que veste, não aceita o seu cabelo, não aceita a sua aparência, não é? Se julgam em todo o tempo, muitas pessoas se diminuem, se recriminam, se esbofeteiam, não é? Por não se autoaceitar, precisa começar a perdoar primeiro a si mesmo. Não é assim mesmo, porque ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. Jesus, quando disse na cruz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, né? Então, ele falava do que ele tinha, ele falava da sua essência.
Ele falava da sua essência. Não estamos aqui e sabemos, Deus sabe que não é fácil para nós perdoarmos. Deus sabe que não é fácil. E não é mesmo. E não é mesmo. É fácil nos tempos de hoje, com tanta maldade, pessoas fazendo tantas maldades, e temos que levantar e dizer, não, perdoa, perdoo. Não é? É muito terrível quantos Judas existe nos tempos de hoje. Por isso, precisa entrar no processo da autocrave. Para que isso aconteça, precisa entrar na autocrave. Nessa segunda palavra, quando um ladrão diz assim, tu não é o bom, em outras palavras, tu não é o forte, o poderoso, salva a si mesmo e a nós também, e começou a zombar. Mas o outro, chamado Dimas, ele voltou-se para um sentimento de humildade e disse, Senhor, lembra-te de mim no teu reino, lembra de mim quando estiver lá no teu trono, no lugar preferencial, não é no lugar de excelência. Eu estou citando, ele quis dizer, lembra-te de mim quando estiver no paraíso. Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estará, porque viu nele, naquele que reconhecia, mesmo no seu último momento, reconhecia como Deus. Quantas pessoas que, apesar de estarem sofrendo, apesar de estar sendo resignado por toda a situação de vida, às vezes por situação financeira, por situação sentimental, material, profissional, às vezes uma enfermidade, mas não se diminui. Não se volta para dentro de si, não tem humildade de buscar dentro de si e falar, Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa a minha falta de humildade, de não reconhecer que se estou passando isso, não posso culpar o mundo, as pessoas, nem a família, nem aqueles que me cercam, eu preciso voltar para dentro de mim. Senhor, me perdoa, porque de repente a culpa de tudo isso está acontecendo é minha. Aquele ladrão, ele revestiu-se de humildade. Revestiu-se de humildade e pediu, dentro das suas palavras, buscando humildade, ele pediu perdão. Ele pediu perdão ao Senhor. E de repente é isso que precisamos. É isso que precisamos, é pedir perdão. Voltar para o Senhor e pedir esse perdão. Foi o que esse ladrão fez. Ele teve coragem de pedir perdão. E no terceiro momento, ele disse assim, mulher, eis aí teu filho, eis aí tua mãe. Né? Ele estava ali entregando Maria a João, né, que era um dos discípulos que estava lá junto a ela, não é? E dizendo a João, eis aí tua mãe. Entregando ele, mostrando ali, mulher, um sentido de honra. Mas se entrar nesse tema, eu vou tão longe, porque há tanta discordância, e mesmo ela, a mãe de Deus, chamada Nossa Senhora, não quer isso no tempo de hoje, porque ela foi a revestida de humildade. Ela foi aquela que foi revestida de humildade, de graça. Foi a ela que foi mandado dizer, tu és a cheia de graça. O Senhor está contigo, é contigo. Não é? Veja, o Senhor é com você. O anjo disse a ela. E naquele momento ela foi revestida, foi tão revestida de graça, que ao chegar dias depois na casa de Isabel, sua prima, só pela presença dela, veja, pela voz dela, pelo cumprimento dela, Isabel ficou cheia do Espírito de Deus. Só pelo ouvir a voz dela, cumprimentando ela, Isabel ficou cheia do Espírito de Deus. E disse Isabel, está na Bíblia, em todas as Bíblias, que honra ter na minha casa, receber na minha casa a mãe do meu Senhor. Quer dizer, Isabel colocou Jesus no lugar que é do lugar dele que está acima de tudo, mas tendo a honra de receber aquela que estava aqui, a mãe do Senhor, Ela estava feliz por aquilo, e hoje muitos estão zombando. Não é? Zombam, pisam, é uma qualquer, é uma pecadora e etc. Jesus quis naquele momento dizer, João, eis aí tua mãe, não é? Eis aí teu filho, cuida. Em outras palavras, mostrando a ela, cuide de nós. Né? E o que há hoje é um desrespeito com o nome da mãe de Deus, não é? É um escárnio que fazem. E quebram a imagem. Podem quebrar quantas imagens quiser. Eu tenho aqui
nossa, um monte de imagem na minha casa. E se quiser, no próximo live eu gravo, eu quebro uma para você ver. Não vai mudar nada o que sinto. Aquela imagem é só um sinal. As imagens é um sinal para lembrar de alguém que por onde Deus agiu. Entenda isso, irmão. Imagem é um sinal. A imagem é para nós, cristãos católicos, um sinal para mostrar de alguém que por onde Deus agiu. Lembrar de alguém que por onde Deus agiu. Entendeu? Então veja bem, por isso que temos esse respeito por ela. E esse assunto vai muito longe, vai muito longe. E para isso precisa ser revestido de humildade para aceitar. Precisa entrar na autocrave. Já entrou na autocrave, a primeira palavra, o perdão. Não é? A segunda, o ladrão. E no terceiro, agora aqueles que não aceitam e que criticam, que zombam da mãe de Deus. Não é? E no quarto momento ele diz, Pai, por que me abandonaste? Eli, Eli, por que me abandonaste? Eli, Eli, alá sabactane, disse ele. Meu pai, papai, por que me abandonaste? Veja, quantas pessoas se sentem assim? Talvez você já tenha se sentido assim. Talvez você, meu querido irmão, minha irmã, já tenha se sentido assim, sentido abandonado por Deus. Tem orado, pedido, clamado, implorado. E de repente, por não ter sido atendido, você tem se sentido abandonado por Deus. Deus não me ouve. Por que isso está acontecendo comigo? Tenho orado tanto, tenho rezado tanto, Querido, entenda uma coisa. Primeiro, Deus não demora, não é? Ele capricha, ele não faz de qualquer jeito. Segundo, não coloca água limpa num copo sujo. É preciso entrar na hemodiálise. Muitas vezes eu quero que Deus faça por mim, que me socorre na situação que estou vivendo, mas eu não quero mudar o meu procedimento, a forma que eu ando, a forma que eu falo, a forma que eu vejo, a forma que eu julgo, a forma das minhas ações. Eu não quero mudar, eu quero continuar naquela forma de ações e de atitudes, de falar e de pensar errada. E ao mesmo tempo eu quero que Deus ajuda. Não se coloca água limpa no copo sujo. Veja, Deus ouve todos. Deus ouve todos. Deus ouviu Jesus, mas então por que ele ficou em silêncio quando Jesus clamou, quando Jesus pediu para ele, por que me abandonou? Não, entenda uma coisa, o silêncio de Deus, naquele momento, Deus Pai, para com seu Filho Jesus Cristo, o silêncio de Deus era a vitória do Filho. O silêncio do Pai era a vitória do Filho já proclamada. O silêncio de Deus, naquele momento, era a glória do Filho. De repente você acha que Deus não está te ouvindo, que Deus não está ouvindo a sua oração, o teu sofrimento, a tua dor, mas entende uma coisa, o silêncio do Senhor é a tua vitória. O silêncio do Senhor, mas desde que você mantenha a sua fé, desde que você na espera e nos processos de vida, a sua oração, no processo de caminhar, no processo de fé que você tem, você não saia do caminho, você não caia pela língua. Hoje fizeram tantos jejuns de carne, jejum. O que adianta fazer o jejum da carne, mas estão comendo a própria língua, falando mal, criticando, julgando, blasfemando, xingando, etc. Não adianta. Então veja, é preciso ter essa mudança. Se eu quero que Ele me ouve, e Ele me ouve. Veja, Deus ouve, mas Ele só pode fazer por mim, comigo. Entende? Deus só pode fazer para você, com você. Sem você Ele não faz. Sem nós Ele não faz. Porque Ele quer de nós uma parceria. Senhor, vem, vou, filho. Senhor, eu preciso. Tá bom, filho, então faça isso. Nós não queremos as regras. Nós queremos colocar roupa limpa num corpo sujo. É preciso, querido irmão, nesse processo também, entrar na hemodiálise. Jesus esvaziou-se o seu sangue na cruz. Esvaziou-se o seu sangue, derramou o seu sangue por nós na cruz. Ali. Ele já tinha, a primeira palavra foi, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Não é? Porque eles não sabem o que fazem. É preciso ter uma reflexão dentro disso, desse tempo que estamos vivenciando. E na quinta palavra o Senhor disse assim, tenho sede.
tenho sede. E naquele momento, no alvoroço da cruz, foram levar algo semelhante a um vinagre, embebecido numa esponja, para colocar na boca dele como se fosse um anestésico, enfim, até uma forma de zombaria, vamos dizer assim, não é? Mas Jesus estava ali, já sabia do seu fim, ele conhecia, ele tinha já determinado e falado antes, ele já tinha falado. Mas veja, a sede que Jesus falava, qual seria essa sede? Hoje, olhando para o evangelho anterior, que ele já tinha também falado com os apóstolos, quando Jesus disse, tenho sede, não é? Hoje, quantas pessoas estão precisando de alimento? Morrendo de fome. Na última live eu disse dos cristãos que são mortos, estão sendo dizimados em vários países da África, em países onde a Bíblia não pode falar de Jesus, um cristão não pode determinar, eu acredito em Deus. E outros, aqueles que estão sofrendo nas ruas, nas calçadas, com frio, com sede, com fome e sem abrigo. E as pessoas passam como se eles fossem animais. Crianças sofrendo, as pessoas passam como se fossem animais. Alguém está ali caminhando, às vezes nas avenidas, nas ruas, é alguém morrendo de fome, precisando de um pedaço de pão. A pessoa passa, tem o dinheiro, vai, se esbanja, gasta com supérfluos, mas é incapaz de olhar com um olhar de misericórdia e socorrer aquela pessoa. Outros, quando batem na porta, a pessoa fala assim, não abra, né? Cuidado, ai, já vem de novo. Então assim, não quer saber da necessidade do outro. Sabe, claro que existe muita malandragem, sabemos disso, que existe muitos malandros no meio disso, mas vamos ter que julgar todos, colocar todos dentro do mesmo balaio? Não, há muito mais sofrimento do que malandros, há muito mais sofrido do que malandros. Então veja, Jesus diz, tenho sede, porque ele disse no evangelho anterior, estive nu e não me visitastes. Olha para a tua gaveta, olha para o teu guarda-roupa, olha para a tua coisa de teu armário de calçado. Quantas coisas está lá que não se usa mais? Quantas vestimentas, desde o calçado, a calça, a blusa, vestido, etc, que não se usa mais, mas está lá. Jesus diz, estive nu, e não olhastes para mim, não me visitastes, não é? Estive com fome, e não também me esquecesse de mim. O evangelho anterior que ele diz, com fome e esquecesse de mim. Olha como está a fome no mundo. Olha como está a fome. Falei na última live sobre isso. A sede de Jesus. Que sede era essa que Jesus falou assim, tenho sede de vermos feliz. E sede que aquela hora passasse logo, para que tudo fosse consumado, como ele vem falar logo no final. Veja, tenho sede, estive enfermo e não me visitastes, ele disse. Até às vezes é na rua, às vezes é dentro da própria casa, no próprio vizinho, no próprio bairro, pessoas sofrendo, não é? Isso é largada pelo sistema, eu estava falando do médico agora há pouco, no sistema de governo, no sistema, enfim, todo que essas pessoas são massacradas, estão sendo massacradas no tempo de hoje. E muitos daqueles que muitas vezes estão precisando, às vezes se joga, está precisando de um remédio para uma dor de cabeça, sem falar aquelas doenças mais terríveis, e são esquecidos, e somos incapazes muitas vezes de dobrar o joelho, de pedir por essas pessoas. Irmãos, falando de nós, se nós queremos fazer um julgamento, ou um pré-julgamento do sistema, precisamos olhar para nós. Se o sistema existe, o sistema que está aí, muitas vezes massacrando o povo, existe, porque a culpa é do próprio povo. Somos nós. Foi o povo lá fora que estava gritando quando Pilatos perguntou, Barrabás ou Jesus? Ele disse, Barrabás. O povo preferiu Barrabás. E o povo diz, solte Barrabás, crucifica Jesus. Qual a diferença no tempo de hoje? O povo está votando em Barrabás. Barrabás era ladrão, sanguinário. Barrabás era dono de uma gangue. Barrabás era chefe de gangue. E hoje os chefes de gangues são prósperos nesse país e nesse mundo. Os chefes de gangue. Ah, mas tal, um foi pego, um está preso. É uma andorinha só, mas é uma massa muito grande de muitos Barrabás, de muitos líderes de gangue, que estão massacrando o povo. Mas esse próprio povo que hoje muitas vezes estão na rua, ou que criticam nas redes sociais, etc, são esse próprio povo que na hora vota.
Na hora vota, na hora coloca. Precisa haver uma hemodiálise de raciocínio, de mudança de si mesmo. Por isso que Jesus disse, naquele momento, eu tenho sede. Quando ele disse, eu tenho sede, eu tenho fome, estou enfermo, ele disse, Jesus está falando da questão da justiça, chamando-nos para uma questão de sermos justos. E ser justo é uma questão de olhar para dentro de nós e reconhecermos que precisamos começar, mas a começar por nós. Começar por nós. Há um sentimento de humildade, reconhecer que somos muitas vezes miseráveis no sentimento. Nós cobramos o perdão, tá? E colocamos um tempo para perdoar. Colocamos um tempo. O perdão, quem perdoa não cobra perdão. O caridoso não cobra caridade. Se eu faço caridade, não tem que cobrar se o outro não faz. Se eu tenho fé, não preciso criticar aquele que não tem fé. Se eu tenho fé, eu tenho que ter por aquele que não tem. Se eu faço caridade, tenho que fazer por aquele que não faz. Se eu sei minhas orações, tenho que orar por aquele que não ora. Se eu acredito em Deus, eu tenho que acreditar por aqueles que não acreditam. Mas quando eu passo a criticar o outro, a denominação de religião do outro, quando eu passo a criticar a fé do outro, quando eu passo a criticar o sistema de vida e de como o outro vive e vê as coisas, eu não sou nada também. É preciso fazer também, entrar, colocar todos nesse recipiente. Já vejo que a autoclave está enchendo, porque há muitos corações que vivem num tempo de hipocrisia, porque falta união. Jesus estava falando, tenho sede de união. Por que Jesus falou tenho sede? Porque também no capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus diz, Pai, quero que todos sejam um, assim como nós somos um. Pai, eu em ti, tu em mim e nós neles. Veja, é preciso entender. Jesus estava chamando num sistema de unidade, como ele e o Pai e o Espírito é uma só pessoa. Ele nos chamando, Pai, assim como eu estou em ti, tu em mim, quero que aqueles que me deste estejam em nós. Eu em ti, tu em mim e nós neles. Sejam um, Pai, assim como nós somos um. E isso está acontecendo? Claro que não. Acontece no sistema, lá em cima, nas casas de leis, nos senados? Não, os líderes são os primeiros a buscar os seus belos prazeres, olhando primeiro para os seus umbigos. A culpa é deles? Não, o povo precisa cair na real e fazer entrar na hemodiálise, mudar o seu sistema de pensamento, de sentimento, de ações. Querido irmão, irmã, precisamos voltar para essas palavras bem mais profundo, está muito mais além do que nós pensamos e falamos, não é? Quando ele diz, ele está falando a sede de amor, há uma falta de amor, colocamos um preço também para amar, um preço para respeitar o direito do outro e da outra, não é? Queremos ser respeitados. Hoje ainda vemos os movimentos, em muitos momentos, de esquerda na rua, não é? Eles exigem o respeito, mas não respeitam. Não é? Entram nos templos de igrejas e quebram tudo, sem saber, não importa qual seja a denominação de religião, quebram, depredam, derrubam tudo e querem que respeitem o direito deles, querem que respeitem o direito de viver as suas vidas, não é? De transgressão, querem ser respeitados nos seus meios, as formas de viver, mas não respeitam o outro. Não é? Se colocam no direito de fazer a crítica, mas não querem receber uma crítica. Não querem também receber uma crítica. Não querem também receber não querem ser refutados. Não querem ser discordados daquilo, da forma que eles pensam e da forma com que eles agem. É preciso entender que essa sede que Jesus estava dizendo era isto. Na sexta palavra ele vem dizer assim, tudo está consumado, não é? Tudo está consumado. Veja, é preciso entender que na cruz de Jesus, quando Jesus diz, Pai, está tudo consumado, ele já tinha falado da cruz antes, no evangelho anterior. Assim como Deus. Um minuto, querido. Um minuto. Voltei. Assim como Deus
é preciso entender quando diz, tudo está consumado, quando Jesus está consumado. É preciso entender que quando fala da consumação, na cruz, veja, foi na cruz que se encerrou todas as coisas. Na cruz. A partir da cruz, tudo nos tornou possível. Foi a partir da cruz que houve uma consumação de todas as coisas. Na cruz, Jesus selou tudo que ele viveu e falou. Na cruz, Jesus selou com o seu sangue todo o seu sistema de vida, tudo que ele pregou, tudo que ele fez, tudo que ele falou. E o evangelho, como uma carta endereçada a nós, foi selado na cruz com o seu sangue. Então, a partir da cruz, tudo nos tornou possível. Tudo foi lacrado na cruz, toda a maldade. Por isso que ele diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Foi justamente por isso. Perdão pelo meu cachorro, tá? Que latiu minha cachorrinha aqui. Tá? Me esqueci de pedir perdão para vocês. Então veja, foi na cruz que ele determinou, tudo está consumado. E na sétima palavra, ele veio dizer, quando Jesus disse, em tuas mãos entrego o meu espírito. Quando ele veio dizer, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. É interessante e é importante entender, quando Jesus diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, não é? Nós precisamos voltar para esta realidade. Foi o que Jesus fez antes. Jesus foi orar e ali ele clamou ao Pai, ele se dobrou diante do Pai, ele entrou em intimidade no coração do Pai. Nós precisamos voltar para essa realidade, revestir de humildade e nos dobrarmos e dizer, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito ruim que está em mim, espírito da maldade, espírito do palavrão, espírito da reclamação, espírito da murmuração. Pai, em tuas mãos eu entrego esse espírito, Pai. Entrego esse espírito do julgamento, do pré-julgamento. Em tuas mãos, Pai, eu entrego esse meu coração que não sabe amar, que só sabe julgar, que não quer compreender, que não quer respeitar. Pai, nós precisamos, meu querido irmão e irmã, voltar para uma realidade pessoal. Pai, com Jesus, naquele momento quando ele completou todo o seu sistema de vida, de missão, de amor, ele disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Agora, vamos olhar para dentro de nós. Se nós dobrarmos hoje o nosso joelho, deitado ou plantando bananeira, como você queira, vamos dizer assim, se colocar na presença do Senhor. Mas quando dobra esse joelho é um sentimento de humildade, é reconhecer a miséria. Quando o homem dobra o joelho, está reconhecendo a sua miséria. Por isso o joelho é importante, não é? Mas vamos lá assim, quando nós colocamos o joelho diante do Senhor, quando nós podemos dizer, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, o que nós estamos entregando? Nós temos que voltar para essa realidade. O que nós vamos entregar quando nós voltarmos para essa realidade e dizer, em tuas mãos eu entrego o meu espírito? Que espírito vamos entregar? Temos feito o bem, temos olhado para quem necessita, não é? Temos olhado para a nossa panela, para a nossa vestimenta, temos perdoado a si mesmo, tudo aquilo que já comentamos antes, toda aquelas situação que já comentamos antes. Então veja, a cruz redentora de Jesus precisa voltar para a nossa vida. Voltando, relembrando que eu ia falando e parei, Jesus disse antes, assim como Moisés levantou a serpente no madeiro, para que todos que nela olhassem, olha, veja, Deus mandou que Moisés levantasse uma serpente e colocasse no madeiro. E todos que olhassem para aquela serpente eram curados. Olha que coisa. Jesus lembrou disso e veio e trouxe e falou, assim como o Pai, assim como Moisés levantou a serpente no madeiro, assim também o Filho do Homem, está falando dele, será também levantado no madeiro, para que todos que nele crê não pereça. Para que todos sejam salvos, para que todos sejam restabelecidos. Por isso, foi na cruz, por isso que Paulo, em Gálatas, no capítulo 6, Paulo faz essa menção da cruz.
Paulo vem dizer: me perseguem porque eu trago em mim os sinais da cruz. Aqueles que me perseguem não querem ser perseguidos por causa da cruz. Aqueles que me criticam porque eu trago no meu corpo as marcas da cruz, fazem isso porque não aceitam ser perseguidos. Mas é preciso entender, querido irmão e irmã, muitas pessoas hoje até trazem o sinal da cruz, um crucifixo no pescoço, tem na sua casa, enfim, faz o sinal da cruz e vem da igreja, etc. Mas não respeitam a própria cruz. Mesmo tendo o sinal da cruz, fazem contrário àquilo que a cruz representa. Veja, fazem contrário ao que a cruz representa. Porque Paulo disse: nem os próprios circuncisos observam a cruz, nem aqueles que realmente tinham Deus como um pai, respeitavam o sentido da cruz. Mesmo os cristãos, muitos cristãos não estavam respeitando o sentido da cruz. Então veja, a cruz ela é redentora. E foi na cruz que Jesus buscou, esvaziou-se de si mesmo, e doou-se por nós, e com o seu sangue ele lavou esse tempo e esse mundo e o nosso coração. É para isso. E é interessante porque no falar do Brasil, como é que o Brasil foi batizado? Terra de Santa Cruz. Quantos, vamos falar do nosso país, então vamos trazer para aqui, para essa realidade. Quantos estão esquecendo desta verdade que o batismo dessa terra de Santa Cruz? Esquecem porque hoje o que há é uma disputa de qual Deus que é o verdadeiro, qual religião que é a verdadeira. O que há na verdade é falta de amor, o que há na verdade é falta de compreensão. Esta é a verdade. Falta de compreensão, falta de respeitar um ao outro. Somos muito dizer, aquele é ateu, aquele serve o demônio, aquele não sei. É uma tanta besteira que eu nunca vi. O que falta é o coração. Se na minha concepção eu souber que aquela pessoa, a atitude dela, na minha concepção, é algo que não é de Deus, é de coisa ruim, cabe a mim dobrar o joelho por aquela pessoa, não apontar o dedo e falar que ele faz isso, faz aquilo por aquele outro. Claro que muitas vezes é preciso denunciado situações de pessoas que são chefes, que estão como um sistema, tem pessoas subordinadas por eles, aqueles que realmente estão massacrando o povo, que estão judiando, pisoteando o povo. Esse precisa ser denunciado. Porque senão ele começa a criar adeptos, e se ele cria adeptos, esses adeptos se tornam pior do que aquele que o chamou. Então, muitas vezes, por isso que o sistema, não é, temos um aí que está preso, não é? É porque ele é o demônio? Não, não é o demônio, ele também é um filho de Deus, que precisa reconhecer a sua miséria, que precisa reconhecer tudo aquilo que ele fez por esse país, mas ele não deixa de ser filho de Deus, mas que precisa reconhecer aquilo que fez por esse país, entende? E que infelizmente criou células que hoje entram em fazenda, em sítio, em casa, depredam, matam, saqueiam, destroem lavoura, destroem casa, destroem tudo. Então veja, e eles não aceitam ser corrigidos. É preciso, querido irmão e irmã, que nós caímos nesta reflexão dessas 7 palavras. Volto então para a autoclave. Nós precisamos voltar para a autoclave. Quando a autoclave, as madeiras é levada dentro, que fecha, é fechado a vácuo, que começa a receber a pressão e puxar, as madeiras ficam sem água nenhuma, é sugada toda. Aquela água recebe um produto do exterior e volta-se com força total a vácuo para o interior daquela madeira. É introduzida uma nova água, com um novo produto. E aquela madeira que tinha, vamos dizer assim, 5 anos de durabilidade no chão, ela passa a ter 15, ela passa a ter 20. E o tempo fica aí, não é? Porque o produto é bom. Precisamos receber essa hemodiálise, precisamos entrar nessa autoclave. Nós precisamos voltar para essa autoclave e recebermos sim, essa efusão desse novo produto do exterior. Esse produto que vem do exterior, não é? Ele vem recheado de verdades. Ele vem recheado de humildade. Vem recheado de caridade. Vem recheado de boa fé.
vem recheado de respeito, vem recheado de paciência, vem recheado de compreensão. Precisamos voltar para esta realidade, não é? Dentro de um respeito, e acreditar que a cruz não foi um mero acaso, foi uma doação. Então veja que o Senhor fez por nós. Por isso é importante voltar para dentro dessa realidade, meu irmão e minha irmã, para essa realidade, não é? Quando eu estive diante daquele grande monumento, daquele aparelho de autoclave e olhando aquela cena, eu lembrei de Jeremias no capítulo 18, quando Deus mandou Jeremias para aquela olaria. E Jeremias viu o oleiro trazendo o vaso, e o vaso não saiu torto, o oleiro desmanchou aquele vaso e começou de novo. E Deus disse: é isso que eu posso fazer contigo, Jeremias. Jeremias não estava entendendo aquela parábola, mas Deus explicou para Jeremias: posso desmanchar-te e fazer de novo. Precisamos ser refeitos. Então, se eu quero que o outro muda, eu começo em mim primeiro. Se eu quero que o outro tenha uma nova visão, eu mostro como é a minha nova visão. Eu preciso mostrar como é a nova visão. Agora, não podemos também deixar de ser hipócrita, de ver muitas vezes o erro acontecendo, tá? E dentro de uma razão de caridade, não corrigir. Não podemos omitir, porque a omissão também na correção é pecado. E a palavra diz em Romanos que aquele que erra está pecando, mas aquele que vê o outro errando e aplaude, erra junto. Então veja, no momento em que eu me omito dentro daquilo que o outro comete, na minha omissão, e se eu não tenho capacidade de fazer uma correção dentro da caridade, eu não posso me intitular como cristão, não posso me intitular como pessoa, até mesmo como cidadão. Aí eu me intitulo como cidadão do céu, se eu não sou cidadão aqui na terra. E para ser cidadão aqui na terra, eu preciso ser justo. E volto a dizer, não é? Volto para estes que estavam eximando a nossa pátria, o nosso país, que hoje está recluso. Recluso para o quê? Para que ele possa entrar num tempo de hemodiálise. Talvez eles não estejam entendendo. Talvez aqueles que se intitulam cristãos, não é? Que foram chamados sacerdotes, que estiveram junto com ele, com a mulher dele lá no velório, enfim, talvez não tenha essa concepção de ser cristão, só usa a batina como toga também. Porque se tivesse, talvez pudesse estar visitando ele agora para fazer com ele esse tempo de reflexão, uma hemodiálise, para que ele volte a ser uma pessoa nova. Porque ele também é um filho de Deus amado. Só não estava fazendo as coisas boas, mas é um filho de Deus. Mas, vamos voltar para que, vou colocar de novo para que ele possa mostrar o que sabe fazer novamente? Não, ele precisa ser corrigido. Veja, as 7 palavras da cruz, ela é profunda. As 7 palavras da cruz, ela é profunda, e não é num tempo agora de meia hora que estou aqui, já talvez não sei o tempo que estamos, mas não é dentro desse pequeno tempo que vamos esboçar cada palavra, porque ela tem uma profundidade tremenda. Tremenda. Então o que eu quero refletir com você, meu querido irmão e irmã, não é? A autoclave precisa acontecer nesses tempos. Nós precisamos voltar para essa realidade. Não nos intitular muitas vezes como dizer assim, como os donos da verdade, não é? Dentro das suas igrejas, com essas lideranças que muitas vezes estão mais para os holofotes, estão mais para encher de purpurina para se aparecer do que para apresentar Jesus. Não estou falando só da igreja, religião católica, estou falando de todos. Todos, não é? As 7 palavras está falando dessa palavra que Jesus diz: tenho sede, porque nas bem-aventuranças, no capítulo 5 de Mateus, Jesus diz: bem-aventurado aqueles, bem-aventurados sereis quando forem perseguidos por causa de mim. Alegrai-vos e exultai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Então veja, bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça. Bem-aventurado aquele que pratica as 12 bem-aventuranças narradas no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, não é? Está dentro dessa palavra que Jesus vem dizer para nós: tenho sede. É uma das palavras da cruz.
Então precisava que hoje, realmente, na verdade, nós caíssemos para a nossa realidade dessas 7 palavras de meditação da palavra da cruz dessa sexta-feira santa. Não basta fazer o jejum da carne. Não basta fazer jejum de não comer isso e comer aquilo. O que adianta fazer o jejum de não comer a carne se eu estou muitas vezes comendo a própria língua? Não é? Nós temos que voltar para dentro dessa realidade. E é isso que eu chamo a sua atenção como chamo a minha. Não é? Não estou me titulando como dono da verdade, estou me colocando, por isso estou falando nós. Por isso eu uso muito, querido irmão e minha irmã, eu estou usando muito a palavra nós, porque eu me coloco junto com você que está aí comigo agora. Nós precisamos voltarmos para dentro desta realidade, de entrarmos para dentro dessa autoclave e permitir que seja sugado o sangue ruim das injustiças, o sangue ruim de toda a injustiça, e ser trabalhado fora esse sangue, batido com um novo produto do espírito do amor, do espírito da compreensão, do respeito, da fé, o espírito da coragem, da verdade, para que possamos ter, primeiro, uma vida pessoal perfeita, uma vida material de bonança, uma vida espiritual firme, uma vida social maravilhosa, uma vida familiar de unidade, uma vida comunitária, onde eu posso dizer, eu dobrei o meu joelho porque eu acredito no meu Deus. Eu dobrei o meu joelho porque eu reconheço a minha miséria. Então quero concluir contigo neste momento. Eu quero pedir a você, né, que possa dizer comigo, meu Deus, perdoe a minha miséria. E venha ao encontro do meu coração e da minha verdade que está dentro de mim. Venha ao encontro de tudo aquilo que não me faz bem e faz-me tirar de mim as membranas dos meus olhos para que eu possa ver as coisas como elas são. Tire dos meus ouvidos, limpe os meus tímpanos para que eu possa ouvir somente aquilo que é real. E lave os meus lábios para que eu possa professar somente o que é agradável. E que eu possa entender que ser irmãos e ser família e ser comunidade e comunitário é primeiro eu dizer que esse Deus que eu busco não é só meu, é de todos. Portanto, eu digo, Senhor, muito obrigado. Obrigado por esse tempo que estou aqui, dentro dessa reflexão pessoal para mim e para aqueles que estão comigo. Tudo isso eu termino dizendo agora e consagrando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que sejamos abençoados, irmão. Não é? E logo farei a próxima live e estarei contigo. Estarei contigo e a gente vai poder trabalhar em outro tema. Aqui estou vendo meu primo Jazão, né? Ô querido, tá? Silvana, parabéns Solange, né? Estou vendo um pessoal que está aí comigo, né? Um abraço para vocês, né? Ei primão, né? Meu coração bate aqui, um abraço para minha prima Nininha, para todo o pessoal que eu amo essa mulher, amo você, saudade do seu mingauzinho de aveia, tá? Um abraço para vocês e que Deus nos abençoe. Amém? Muita paz. Até mais.